Olá, olá! Ótima noite! Testando som e imagem aqui no Instagram, ótima noite para você. E aqui no YouTube, ótima noite para você. Antes que eu enlouqueça me ouvindo falar em 3 coisas, já checamos imagem e som. E agora vamos ficar só comigo, porque eu tô aqui com vários equipamentos para conseguir transmitir simultaneamente para os 2 canais do Você Merece Viver. E aí é um manejo delicado e complicado. Então eu quero saudar vocês com um brinde, essa caneca aqui, mais fé ou mais café, mas tem água aqui, ó. Água de qualidade, água de pH alto, que é uma água alcalina que ajuda a gente a combater micro-organismos, vírus. E a gente sabe que em meio alcalino, a proliferação de células tóxicas, de problemas, é menor. Então, tchim-tchim, com saúde mental hoje. Porque o tema da nossa live é exatamente esse, não é? Saúde mental durante o tratamento oncológico. Por que nós estamos falando disso agora? Porque nós estamos em Janeiro Branco, mês da saúde mental. Eu quero me apresentar e aí a gente realmente começa essa live enquanto as pessoas vão entrando. Eu sou Sandra Sepúlveda, eu sou psicóloga, psico-oncologista, hipnoterapeuta, escritora, palestrante, terapeuta de casal, terapeuta sexual. Tenho uma jornada bastante grande dentro da abordagem psicológica e todos os temas que isso envolve. E desde o meu diagnóstico de câncer em 2023, eu venho me debruçando a ajudar pacientes e familiares em tratamento oncológico. E essa live é para isso. Faz tempo que eu não faço live, a última live que nós fizemos foi no YouTube, foi uma série de lives falando sobre a finitude, então a gente teve um médico entrevistado, tivemos pastor, padre e uma pessoa espírita. Para falar disso, né? Novembro é um mês da questão de finados, então a gente trouxe isso. Então, desde novembro eu não estou por aqui. Então, é com muita felicidade que eu desejo para você, em janeiro, começando aí o mês, hoje é dia 15 de janeiro de 2026, um ótimo e abençoado 2026 para você. E por que a gente tem que falar de saúde mental quando a gente está dizendo sobre uma doença que está nas nossas células, que está no nosso corpo, que está em órgãos, que está presente em pele, em cabeça, em pâncreas, em intestino, em osso? Por que eu vou falar de saúde mental quando a doença se trata de uma doença física, de uma doença do corpo? E curioso porque a lei de 14.238 de 2021 fala sobre o Estatuto da Pessoa com Câncer. E ela faz a inclusão da assistência psicológica no tratamento oncológico no âmbito do SUS. Que outra doença você conhece de corpo, física, no seu organismo, que tem uma lei, que tem um respaldo de ter um acompanhamento psicológico para esse tipo de doença? Não é curioso? Por que o câncer de verdade precisa desta abordagem de saúde mental? Então, eu quero contar uma rápida experiência para você se colocar nesse lugar e entender por que algo que é do corpo precisa da mente para poder ser enfrentado. A gente fala de enfrentamento do câncer. Imagine você que teve um diagnóstico oncológico, passou por um tratamento, e aí você precisa fazer de tempos em tempos, de 4 em 4 meses,
os exames para ver como você tá. O câncer que você teve foi um câncer que tem risco de ter metástase, ou seja, tem risco dele ir para outros órgãos, como por exemplo cabeça, como por exemplo fígado, como por exemplo ossos, ou como por exemplo pulmão. Então você tem que fazer esse acompanhamento de tempos em tempos para ver se esses órgãos que são os principais que podem esse câncer migrar e se encaminhar, eles continuam saudáveis. Como você se sentiria na semana em que você tem que fazer esses exames? Como seria a qualidade do seu sono? Você estaria dormindo bem? Ou você estaria preocupado? Você acha que se você trabalhasse, você conseguiria estar bem, bastante focado, bastante produtivo no seu ambiente de trabalho, quando você tem esses exames pela frente e não sabe quais são os resultados? Como que você lidaria com a sua família? Será que você estaria mais aberto, mais espontâneo? Ou você estaria mais fechado, mais introspectivo, sabe? Mais até evitativo, se isolando mais? E como seria você com você mesmo? A hora que você se olhasse no espelho e pensasse, poxa, amanhã eu faço exame e o que será da minha vida a partir desses resultados? Será que eu continuo bem? Será que eu tô com algum problema? Será que eu vou ter que reviver essa história? Pois é, minha gente. Isso a gente dá o nome preocupação, dificuldade de dormir, isolamento, pensamentos negativos, pensamentos futurólogos. Isso tudo a gente dá o nome de ansiedade. Eu estou diante de vocês exatamente assim. Amanhã eu faço exames médicos, eu faço tomografia, faço exames de sangue, faço uma batelada de exames para na semana seguinte eu estar levando para o meu oncologista. E exatamente o câncer que eu tive, que é melanoma, foi um câncer metastático no linfonodo. Ele pode estar no cérebro, ele pode estar no pulmão, ele pode estar nos ossos, ele pode estar no fígado. Então, embora o câncer seja assim, algo que nos acomete no nosso corpo, ele de fato ele abarca a questão mental, a questão espiritual, a questão financeira, a questão familiar, a questão profissional. O câncer é um problema sistêmico e por isso que ele precisa de fato que as pessoas cuidem, no mínimo, de se manter mais equilibrados em termos de preocupação e ansiedade. Porque quando a gente está lidando com uma doença chamada câncer, a gente está lidando com uma emoção chamada medo. É isso que percorre a gente o tempo todo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mas não só apontar as questões, né, de medo, de ansiedade, de preocupação durante a jornada oncológica, mas também entender o que a gente pode fazer para manter a saúde mental, porque o câncer, ele nos adoece mentalmente, de verdade. Se a gente não cuida, o câncer nos adoece. E agora eu vou fazer um grande parênteses, porque eu quero contar uma história para vocês. Uma história que está relacionada a todo esse processo, e ela se chama Como Atirar Vacas no Precipício, deste livro que tem o mesmo nome, Como Atirar Vacas no Precipício, que quem fez a coordenação desse livro, a organização, foi a Alzira Castilho, uma pessoa que eu admiro muito. Então a historinha diz o seguinte: um filósofo passeava por uma floresta com um discípulo, conversando sobre a importância dos encontros inesperados. De acordo com o mestre, tudo que está diante de nós oferece uma chance de aprender ou de ensinar. Quando cruzaram a porteira de um sítio que, embora muito bem localizado, tinha uma aparência miserável, o discípulo comentou: "O senhor tem razão. Veja esse lugar. Acabo de aprender que muita gente está no paraíso, mas não se dá conta disso. E
continua a viver em condições miseráveis. Eu disse aprender e ensinar, retrucou o mestre. Constatar o que acontece não basta. É preciso verificar as causas, pois só entendemos o mundo quando entendemos as causas. Bateram à porta da casa e foram recebidos pelos moradores. Um casal, 3 filhos, todos com roupas sujas e rasgadas. O senhor está no meio desta floresta, não há nenhum comércio nas redondezas, observou o mestre ao pai da família. Como vocês sobrevivem aqui? E o homem calmamente respondeu, meu amigo, nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Parte desse produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por outros gêneros de alimentos. Com a outra parte, produzimos queijo, coalhada e manteiga para o nosso consumo. E assim nós vamos sobrevivendo. O filósofo agradeceu a informação, contemplou o lugar por um momento e foi embora. No meio do caminho, disse ao discípulo, pegue a vaquinha daquele homem, leve-a ao precipício ali adiante e jogue ela lá embaixo. O discípulo, mas ela é a única forma de sustento da família. Espantado, respondeu ao mestre. O filósofo permaneceu calado. Sem alternativa, o rapaz fez o que lhe pedira o mestre e a vaca morreu na queda. A cena ficou gravada em sua memória. Muitos anos depois, já um empresário bem-sucedido, o ex-discípulo resolveu voltar ao mesmo lugar e contar tudo à família, pedir perdão e ajudá-los financeiramente. Ao chegar lá, para sua surpresa, encontrou o local transformado num belíssimo sítio, com árvores floridas, carro na garagem, algumas crianças brincando no jardim. Ele ficou desesperado, imaginando que a humilde família tivesse precisado vender o sítio para sobreviver. Apertou o passo e foi recebido por um caseiro muito simpático. Aí ele perguntou, para onde foi a família que vivia aqui há 10 anos atrás? A resposta foi, continuam donos do sítio. Espantado, ele entrou correndo na casa e o senhor logo o reconheceu. Perguntou como estava o filósofo, mas o rapaz nem respondeu, pois se achava por demais ansioso para saber como o homem conseguiria melhorar tanto o sítio e ficar tão bem na vida. Bem, respondeu ele, nós tínhamos uma vaca, mas ela caiu no precipício e morreu. Então, para sustentar a minha família, eu tive que plantar ervas e legumes. Como as plantas demoravam para crescer, comecei a cortar madeira para vender. Ao fazer isso, tive que replantar as árvores e precisei comprar mudas. Ao comprar mudas, lembrei-me da roupa de meus filhos e pensei que talvez pudesse cultivar algodão. Passei um ano difícil, mas quando a colheita chegou, eu já estava exportando legumes, algodão e ervas aromáticas. Nunca havia me dado conta de todo o meu potencial aqui. Ainda bem que aquela vaquinha morreu. E aí você pode estar se perguntando, Sandra do céu, o que essa história tem a ver com o tema da live Saúde Mental no Tratamento Oncológico? O que isso tem a ver? Tem a ver exatamente com isso. O câncer nos atira aquilo que a gente tinha, a vida que a gente tinha, a vida que a gente sustentava. E a gente vai precisar de recursos para enfrentar isso. E nesse enfrentamento oncológico, a gente se desenvolve se e somente se a gente souber gerenciar o estresse da jornada oncológica. Porque se você não souber gerenciar o estresse te engole e você vai junto para o precipício. Então, quando a gente está falando de saúde mental, em primeiro lugar, a gente está falando no manejo da ansiedade, no manejo do estresse emocional, que é literalmente
característica da jornada oncológica. E o que é a jornada oncológica? O que faz parte da jornada oncológica? São algumas fases. Por exemplo, a primeira fase que a gente entra é a fase do diagnóstico, da suspeita. O que a gente sente quando você tem a suspeita ou quando você recebe o diagnóstico de câncer? O que eu senti? Eu fui tirar uma pinta e essa pinta foi para laudo, era uma pinta que eu já tinha há muito tempo, e o laudo veio de melanoma. O que a gente sente e que a maioria das pessoas diz para mim quando tá falando da questão oncológica? Um buraco abriu na minha frente. É um impacto profundo. Quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de algo que causa impacto. Minha gente do Instagram, ótima noite para vocês, que bom que vocês estão aqui. Quero lhe dizer o seguinte, vou escrever algumas coisas aqui. No Instagram aparece tudo, como que fala? Espelhado. Eu estou também transmitindo no YouTube, então se você preferir, venha para o canal do Você Merece Viver no YouTube. Nos nossos stories tem o link, então você pode sair daqui e ir para lá. Agora, se tiver confortável para você também, tudo bem, porque eu vou estar escrevendo e falando, tá bom? Então, obrigada, Anne. Ótima noite para você também. Então, a primeira coisa que a gente fala quando a gente fala na palavra câncer é impacto emocional. Qual o primeiro impacto emocional que a gente sente? Que é a primeira fase do diagnóstico. Um choque. Que é considerado trauma. Então a gente é praticamente traumatizado diante do diagnóstico. Por quê, minha gente? Por quê? Por quê? Porque câncer existe no senso comum como uma sentença de morte e sofrimento. Quem é que quer sofrer? Ninguém. Você tá num plano, você tá para ser feliz. E daqui a pouco você descobre que você tá fadado a ter uma morte e nem agradável será. Isso causa o quê? Vamos colocar aqui tudo que isso causa pra gente. Ansiedade. E medo. Certo? Aí já tá cortando para vocês aí do Instagram, né? Aqui pro YouTube tá inteirinho e bonitinho, tá? Então, fica a dica para você. Deixa eu virar aqui. Aí, para você me acompanhar. Certo? Aí tá, recebi o diagnóstico. Qual é o tratamento? O que eu faço com isso? O que eu vou fazer com o meu melanoma? O que eu tenho que fazer? Eu já tinha tirado a pinta. Então, o que eu tenho que fazer mais? Aí a gente começa a entrar na fase de planejamento e tratamento, tá? Então, a gente tem uma segunda fase aqui, que é o planejamento. Aqui é o diagnóstico. E aqui é pré-tratamento. Então, eu começo a perguntar o que eu tenho que fazer. E o que a gente vai fazer? A gente vai lá no Google, melanoma. O que pode acontecer? Quais os riscos? Como se trata? Eu recebi essa semana, toda semana chegam familiares ou pacientes com a questão oncológica, porque é óbvio, né? Eu sou psico-oncologista, tenho aqui o canal do Você Merece Viver. O canal do Você Merece Viver não só é um canal de rede social, mas por trás tem uma instituição não governamental, uma ONG, né? Nós somos uma ONG sediada lá na Flórida, nos Estados Unidos, porque o nosso trabalho é para todos os brasileiros no mundo inteiro, uma vez que o nosso trabalho é totalmente online e daqui a pouco você vai entender como é que ele trabalha, como que a gente trabalha e como isso pode te ajudar
nessa questão de saúde mental. Mas as pessoas chegam para mim desesperadas e o que eu ouvi era um filho de um pai que estava com um câncer, foi diagnosticado agora. Naquele dia que ele me ligou, era a primeira sessão que ele ia fazer de tratamento medicamentoso, né, de imunoterapia. Ele me perguntou, eu estava vendo no Google e eu comecei a ver tanta coisa, Sandra, que eu fiquei extremamente abalado. Então, esta fase aqui e esta fase aqui, elas são ainda de ansiedade, medo. O que vai acontecer? O que vai ser de mim? Vai dar certo? Não vai dar certo? Eu vou poder trabalhar? Eu vou conseguir ficar com cabelo? Vai cair tudo? Eu vou ter que ir para a cirurgia? Tem jeito? Vai retirar tudo? Não vai retirar? Eu vou para quimioterapia? Tem que fazer radioterapia? Quais são as consequências? Eu ainda não sei, eu estou elaborando. E às vezes, entre essa primeira fase e essa primeira fase, demora-se meses. O meu caso foi rápido. Eu tirei a pinta em maio, em setembro eu iniciei a terceira fase, que é de tratamento. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho ansiedade, dúvida. Como fica meu sono enquanto eu não sei o que eu tenho e nem o que eu preciso fazer para tirar isso que é uma sentença de morte? Meu sono fica de péssima qualidade. Meu dia a dia, minha produtividade fica péssima. E muitas vezes, olha o que acontece, a tensão emocional ela é tão grande que começa a gerar dor. Eu não sentia dor nenhuma, de repente eu começo a sentir. Eu não sentia mal-estar nenhum, de repente eu começo a sentir. Porque a gente pega nessas fases e coloca como se fosse uma lupa de aumento, aumentando demais aquela doença e fazendo com que a gente viva em função dela. E aí é o que eu falo. Aí é que eu falo que se a gente não tem estratégias de enfrentamento dessa preocupação, dessa ansiedade, isso nos rouba a vida. Mais vida no seu tempo de vida. Esse é o lema do Você Merece Viver. Justamente por isso. Porque o câncer tira o nosso tempo de vida e tira a vida do nosso tempo de vida. Porque a gente começa a viver em função da sentença de morte. Que qualidade de vida eu tenho quando eu estou vivendo em função de uma sentença de morte? Zero qualidade de vida, zero bem-estar, zero presença e um nível de estresse, de emoção negativa altíssima. Porque daí eu começo, nesse tempo aqui de meses, a ficar com raiva, porque parece que o sistema de saúde não funciona, porque isso daí devia ser feito ao contrário. Será que eu tenho que entrar na justiça para isso ser mais rápido? Ou seja, é caótico. E na fase de tratamento? Aí tá, já sei o que acontece, já tenho um diagnóstico preciso, vamos tratar. O que aparece na fase do tratamento ativo? Eu começo a poder passar mal, então eu tenho um estresse físico e emocional. Por quê? Porque você continua fazendo exames médicos para você saber se você vai poder tomar aquela química, se tá tudo certo, se o teu corpo tá reagindo bem ou não tá reagindo bem, se você tem a quantidade de plaquetas, do hematócrito tá ok, e se não tiver, você tem que parar o tratamento? Meu Deus, parar o tratamento? Mas ao mesmo tempo, quando eu vou para o tratamento e ele envolve a quimioterapia, e a quimioterapia tem às vezes algumas reações adversas, como náusea, como mal-estar, como feridinha na boca, como cansaço, eu também fico prejudicada. Então a gente continua num nível de
ansiedade e medo. Medo de não tomar química, medo de tomar química, medo de fazer a radioterapia, medo de não conseguir fazer a radioterapia, medo de ir para a cirurgia, medo de na cirurgia dar ruim e não conseguir tirar toda a área tumoral, mais ansiedade e medo. E aí a gente fecha o tratamento. Fechamos o tratamento e agora a gente vai para a quarta fase. Qual que é a quarta fase? A gente chama do pós-tratamento. A fase que eu estou. A fase, isso daqui é logo, né? Pós-tratamento, e a gente fala que é o processo de sobrevivente. Eu sou considerada uma sobrevivente oncológica. Então já começa outro tipo de estresse, porque daí a gente tem uma coisa que se chama identidade. Você, de uma paciente oncológica, quando você já está aqui no pós-tratamento, você não é mais paciente, você é uma sobrevivente. Lembra do que eu acabei de ler na historinha? Que dizia que eles sobreviviam? Sobrevivência não é vida, é uma subvida, que é um termo que eu acho péssimo, tá? Mas é assim que a gente é chamada, de sobrevivente. Olá, Julie, tudo bem? Então, no pós-tratamento, nessa fase aqui, você vai pensar assim, nossa, a gente fica mais aliviado. É verdade, mas o nível de estresse, né? Eu tenho que fazer um acompanhamento de 4 em 4 meses. E amanhã eu tô fazendo os exames. Fiz o acompanhamento, fechei os 4 meses anteriores em setembro do ano passado, exatamente quando eu tinha 1 ano de tratamento oncológico. É o período mais desafiador do pós-tratamento, o primeiro ano. E todos os meses, né, de 4 em 4 meses, eu ia lá fazendo os exames. E é uma situação de um estresse muito grande. Novamente aparece ansiedade e medo. Do quê? Da volta de uma metástase. É o problema de, meu Deus do céu, e se eu tiver que passar por tudo de novo? E se voltou? O que eu faço? Ir para o médico, todas as vezes que eu vou no meu oncologista, ele me conta, porque ele sabe que eu sou psicóloga, sabe da ONG, enfim. Ele me fala, hoje, Sandra, veio mais uma pessoa aqui, também sobrevivente, e teve crise de pânico. Por quê? Porque você relembra, você revive toda a sua trajetória. Você vai lá no mesmo hospital, você sente o mesmo cheiro, você encontra a mesma equipe. Tudo isso te lembra o quê? Tratamento. Que você queria sair e saiu. E aí, nessa fase aqui do tratamento pós-tratamento, acontece uma coisa muito interessante com muitas pessoas. Porque quando você está em tratamento, você está o tempo todo visitando o oncologista. Então, você tem um acompanhamento muito de perto. Quando você já está no pós-tratamento, na fase de acompanhamento, você vê o seu oncologista de vez em quando. Isso dá uma sensação de que você está desacompanhado, o que leva também você a sentir medo e ansiedade, porque antes você estava sendo monitorado e o câncer estava sendo monitorado em termos da evolução dele muito pertinho, muito de perto. Se algo saísse errado, rapidamente a gente recorrigia a rota. Agora, quando você vê de tempos em tempos o seu médico, não existe isso. Então as pessoas ficam num misto de felicidade que terminou o tratamento e de medo de estar distante do médico e de repente nesse intervalo de tempo entre meses aparecer alguma coisa que seja alguma coisa ruim. Então o que a gente vive no pós-tratamento? Ansiedade e medo novamente. A gente, na verdade, só vai vivendo graduações e frequências diferentes desse impacto emocional alto, disso daqui, do choque. E pode ser sim que dentro desses exames tenha o que a gente chama da volta do câncer, que se chama recidiva. E aqui a gente tem novamente choque e trauma.
mas talvez não. Talvez você não tenha. E aí a gente, né, vai para a fase que é o fechamento. Ou, né, quando eu passo daqui para cá. Ou, se eu passo daqui, eu posso vir para a 7ª fase, que é a que a gente fala que é dos cuidados paliativos, né? Mas, na verdade, é a doença avançada, tá? Hoje, a gente tem um conceito, doença avançada, um conceito, né, de paliativo, que o paliativo, que é o conforto durante todo o processo, ele já começa aqui. Hoje a gente tem dentro dos setores oncológicos, dos mais modernos centros de tratamento de câncer, a equipe de paliativos. Só que a equipe de paliativos já começa no atendimento ao paciente desde o primeiro instante. Ela já começa aqui. A equipe de paliativos não entra só no final de vida ou quando a doença está avançada. Ela, de fato, o cuidado paliativo, ele percorre a jornada total do câncer. Isso é a nova visão que eu estou apresentando. Porque se tinha a ideia de que quando a pessoa entra em cuidado paliativo, vai morrer. E não é verdade. A pessoa que entra em cuidado paliativo significa que não existe um tratamento que seja ainda viável e possível. Gente, tivemos uma pequena interrupção aqui. Parece que deu uma caída aqui na conexão, tá? Mas tô aqui ainda presente. Espero que tenha voltado aí para vocês. Deixa eu ver se parou e voltou, se parou e não voltou. Vamos ver. Vocês estão me vendo? Quem tá no YouTube? Deixa eu tirar e adicionar. Ok. Parece que tudo aqui. A Julie, no nosso Instagram, tá dizendo que ela retirou um câncer que estava na orelha. Possivelmente é um câncer de pele que não tem essa agressividade como o melanoma, né? A gente que é clarinho, né, Julie, tem essa propensão, de fato, a ter alguns carcinomas, que a gente fala, né? Que não seja nada mais grave, assim, a gente espera. E se for, você tem aqui, né, todo o apoio e orientação que você precisa para que essa jornada possa ser leve, apesar do impacto e do estresse emocional que ela costuma causar na vida da gente. Então, tudo isso para a gente entender por que se fala realmente na importância oncológica. A gente está ao vivo ou não está? Vocês conseguem me dizer? Porque a transição aqui saiu do meu Wi-Fi e entrou no meu 5G, mas eu não sei se continua transmitindo ou não, porque eu tô com uma mensagem aqui. De qualquer maneira, se você está me acompanhando ou não, para a gente não perder todo esse começo aí da live, que eu julgo que é importante, eu vou... obrigada. Tá me dizendo que tá ao vivo, né, Gra? Obrigada. No Instagram. Porque no YouTube caiu mesmo a conexão total do meu Wi-Fi e o YouTube tá ligado ao Wi-Fi, né? Então eu vou seguir aqui pelo Instagram e a gente fecha a live, tá? Obrigada, Marcos. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Vamos posicionar melhor aqui.
Obrigada, Gra, mas aqui o YouTube tá me dizendo que tá realmente parado, né? Mas vamos seguir. Aqui que a gente vai colocando e precisa equilibrar. Aqui no câncer, quando a gente está falando de todas esses problemas, a gente coloca medo e ansiedade. E o que a gente precisa para nessa balança nós conseguirmos equilibrar? Isso daqui não pesar tanto a ponto de nos levar realmente para uma situação sem saída, sem fundo do poço. Então, o que a gente precisa especialmente se chama resiliência, que é a capacidade da gente seguir na vida, da gente continuar naquilo que seja o enfrentamento daquele problema, da doença oncológica, das reações adversas, dessa questão de continuar se cuidando, continuar fazendo os exames, continuar buscando, investigando se está tudo bem, ou se encontra alguma coisa, conseguir manejar isso para um próximo tratamento, para um próximo nível de quimioterapia, de radioterapia ou mesmo de cirurgia. Resiliência e esperança. Se a gente não vê, isso é a nível inclusive neurológico, né, em termos de funcionamento do cérebro. Se a gente não vê uma expectativa positiva, não tem para que a gente continuar vivo. Então, contra o medo e a ansiedade, a gente precisa, para equilibrar a balança nessa jornada oncológica, a gente precisa de resiliência e esperança. Então, embora a gente tenha que sim fazer todo um tratamento que envolve muitas vezes uma série de procedimentos médicos, a gente precisa cuidar dessas duas coisas aqui que envolve qualidade de sono, qualidade de mente, qualidade emocional, qualidade de movimento físico, de exercício físico, qualidade de alimentação, qualidade de relação, qualidade de suporte financeiro, profissional, carreira. Isso tudo abarca a gente aumentar a nossa resiliência e aumentar a nossa esperança para a gente combater. Como que a saúde mental ou como que o psicólogo, o psico-oncologista entra nesta balança? Qual é o papel da gente para isso daqui se equilibrar? Se chama gerenciamento de estresse. Emocional, no caso. Existe o estresse físico? Sim. O estresse físico é do âmbito de que profissional? Do médico. Ele que pode, se você está com muito cansaço, se você está com dificuldades, por exemplo, de alimentação, isso gera um estresse físico? Sim. Isso impacta a resiliência e a esperança? Sim. Quem é que faz esse manejo? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta. A gente faz o manejamento do gerenciamento do estresse emocional. Para quê? Para que você, no seu copinho d'água, que vai enchendo até transbordar, a gente consiga diminuir a quantidade aqui para que não transborde. E você consiga viver bem, apesar de. Você consiga estar presente, apesar de. Semana passada faleceu a Isabel Veloso, de 19 anos, que tinha linfoma. Eu fiz uma live, tá no nosso canal do YouTube, sobre o que ela falou lá atrás, que ela falava sobre a questão da finitude, que se ela morresse, o que ela gostaria, enfim, né? E por que eu tô citando ela? Porque ela é uma pessoa resiliente e esperançosa.
Tanto é que ela viveu além daquilo que era esperado, né? Dentro do que ela estava, da perspectiva da evolução do câncer dela, do estágio que estava. E acabou conseguindo, inclusive, gerar uma criança que nessa data do falecimento dela estava com 11 meses. E ela usou uma palavra no perfil dela, que inclusive eu postei no meu stories, que foi, apesar de tudo, gratidão. Isso é um pensamento de resiliência e de esperança. É a pessoa que consegue ver o todo. E toda vez que a gente está lidando com este tema, eu gosto de fazer uma brincadeirinha. E eu vou fazer isso com você agora. E talvez você possa me responder aqui nos comentários do Instagram. Os comentários não ficam fixos, mas eu leio se vocês comentarem. O que você vê aqui quando eu te mostro essa imagem para você? O que você está vendo? Temos um delay. Meus comentários não estão rodando. Então eu vou dizer o que a maioria das pessoas me responde ao ver essa imagem. Quando a gente olha para essa imagem, a primeira coisa que a gente vê e a primeira resposta que vem é: eu vejo um ponto preto no meio da folha. Um ponto preto que aí já tem uma resposta, um ponto preto, exatamente. A gente acaba fixando em partes o nosso olhar. A Gra tá dizendo o pontinho do meu vestido de bolinhas preferido. Um poá, um petit poá. A Mi tá dizendo um ponto, exatamente. A Ariane tá dizendo um ponto, exatamente. E na verdade, quando a gente tá falando de resiliência, a gente está falando de esperança, a gente está falando de gerenciamento de estresse, a gente está falando, apesar de tudo, gratidão, o que a gente vê é uma folha branca com um ponto preto. A folha é maior do que o ponto. O número de células que todos nós temos no nosso corpo é cerca de 50 trilhões de células. E se a gente vai falar de um tumor grande, a gente vai falar de alguns bilhões de células. A gente está falando de 50 trilhões de células, a folha branca, comparada com um tumor de alguns bilhões. E a gente tende, por processo de ansiedade, de medo, de impacto emocional negativo que tem a jornada oncológica, como eu descrevi para vocês as fases, fixando no ponto preto. Então, nós, dentro do Instituto Você Merece Viver, nós, considerando os meus colegas psico-oncologistas, considerando os meus colegas psicólogos, nós, no manejo do estresse, ajudamos a pessoa a sair do ponto e a olhar o todo, a ir para a folha e perceber que o branco é infinitamente maior do que o ponto preto. E isso a gente faz através de estratégias mentais. Então, naturalmente, voltando à historinha do livro, como atirar vacas no precipício, naturalmente a gente tem a tendência a ficar preso naquilo que mais nos chama atenção, que traz mais impacto, que é o ponto. E a gente perde a referência. E a gente fica no ponto, é a vaquinha que a família ficava presa. Quando a vaquinha some, há possibilidade de você ver o quê? Só o branco. E aí você tem as chances, de fato, de criar situações, oportunidades, visões, foco na solução e não no problema.
Isso aumenta a resiliência. Então, todo o processo que eu vivi na minha jornada oncológica foi fazendo isso, diante de todas as técnicas que eu tive. Foi usando especialmente uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica da gratidão, para poder olhar o todo e não só o pontinho preto. Porque quando eu estou no todo, eu tenho força, eu tenho esperança, eu tenho resiliência, eu tenho tranquilidade, eu tenho relaxamento, eu tenho sistema de apoio, eu tenho tudo que eu preciso. É como se eu tivesse um corrimão para subir essa escada que eu tenho que subir. Sem essa noção do todo, eu não tenho esse corrimão. Fica muito mais pesado, fica muito mais difícil e um processo de muito mais dor do que de fato de vivência. Então, quando a gente coloca o lema do Você Merece Ver Mais Vida no Seu Tempo de Vida, o que a gente quer dizer é exatamente isso. O olhar para o todo, considerando o ponto. A gente não desconsidera isso, não finge que vê, não tem. Existe sim um ponto preto no meio dessa folha, mas existe a folha. Existe a vida, apesar da doença. Existem infinitos trilhões de células para combaterem aqueles bilhões de células tumorais. Sempre. A força da vida, ela precisa ser posta na balança. E isso a gente, com estratégia mental e emocional, consegue fazer, porque é uma mudança de funcionamento, de percepção. E isso se trata de saúde mental. E aí você pode me dizer, legal, Sandra, entendi. Então a gente precisa de estratégias de enfrentamento para a gente chegar a maior resiliência e maior esperança, como você está dizendo. Exatamente. E como são essas estratégias diante, né, da ansiedade, do medo, do estresse físico, emocional, familiar, financeiro que a trajetória oncológica gera? São de relaxamento, são de foco na solução, são de afirmações positivas, de respiração, que é uma das coisas mais potentes, que nos traz realmente um trabalho no nosso sistema nervoso para acalmar, para relaxar. E tudo isso a gente conseguiu colocar em áudios que estão disponíveis por um aplicativo que você baixa gratuitamente no seu celular. Quando eu estava no meu tratamento, e de fato todo o processo gera fadiga, gera cansaço, a gente, enquanto paciente oncológico, a gente não quer ter trabalho para nada. A gente quer fazer o mínimo possível, porque já está demais o estresse. Então a gente está numa forma como se a gente só quisesse receber. Por isso que toda a estrutura da estratégia que nós criamos foi para de fato facilitar, sem que haja esforço algum. Simplesmente colocar um fone de ouvido, acionar o seu celular e você vai escutar um áudio que vai te levar à resiliência e à esperança. E mais, a gente conseguiu fazer isso não só para o paciente, mas também para o familiar, para aquela pessoa que é rede de apoio, porque eu sei que mais do que eu sofreu a minha mãe, o meu pai, a minha filha, os meus pacientes, os meus amigos. Porque se a gente é paciente e está em sofrimento dentro da jornada oncológica, a gente está sendo visto pelo médico. De 3 em 3 semanas eu estava em consulta médica. Então eu estava sendo assistida o tempo todo. Mas e minha mãe? E meu pai? E minha filha? E meus pacientes? E meus amigos? Qual era a assistência que eles tinham diante da iminência da dor, do que eu estava vivendo, do que seria da minha vida? Será que o familiar, o amigo, entrava em ansiedade? Entrava em medo? Sim. E muitas vezes pior, porque vem uma sensação de impotência. Esse filho que teve esse pai diagnosticado e que me conversou comigo essa semana,
dizia exatamente disso. Eu me sinto impotente, Sandra, eu não sei o que fazer. Como que eu abordo ele? Parece que para ele tá tudo bem, mas eu sei que não tá. Eu tô sentindo uma névoa. Eu tenho que insistir, eu não tenho que insistir? Até que ponto eu sou positivo? Ele não quer falar para ninguém. Ele acompanhou o pai dele, o meu avô, que faleceu de câncer. Um câncer que foi a nível do abdômen, nem se sabe qual era o tipo, porque lá muito atrás não era assim que era tão bem diagnosticado, né? Não tinha exames de imagem, era raio-x. Então, como que eu faço? Isso tudo é altamente angustiante e aumenta só a preocupação, a tensão e o nível de estresse e o medo. Porque eu tenho que ser forte diante daquele paciente. O paciente não pode me ver chorando, o paciente não pode me ver preocupado. Eu tenho que estar forte, eu tenho que estar esperançoso. Mas muitas vezes eu não estou. Eu estou com medo de perder. Eu estou com medo de não dar conta da minha vida e dos cuidados que eu tenho que ter, de dar conta do financeiro, que fica realmente difícil quando a pessoa não consegue mais trabalhar. E às vezes não consegue. Então, o nível de estresse e sofrimento para o familiar talvez não seja físico, mas com certeza é emocional, é mental, às vezes financeiro, às vezes familiar, e isso impacta. Então, também, olhando para essa pessoa que está dentro dessa jornada oncológica também compulsoriamente, existem os áudios que levam ao familiar na resiliência e na esperança. Não a falsa, mas aquela pautada realmente numa trajetória, num conhecimento, em dados de realidade. A gente não está falando para ninguém, como eu disse antes, para excluir o ponto preto no meio da folha. A gente está falando para considerar. Mas apesar disso, olhar para o todo. Então, eu estou vivo, eu estou de fato ainda presente nesse plano. Então vamos fazer valer, vamos deixar isso presente, vamos aumentar a qualidade, vamos aumentar o bem-estar. E isso eu preciso do quê? Eu preciso de um dia com bateria carregada, eu preciso de uma noite boa. Eu preciso, durante a jornada, o tratamento, que eu consiga pensar e ajudar, inclusive, a química que eu estou recebendo, ou a cirurgia, ou a radioterapia, a fazer aquilo que ela precisa fazer, a eliminar aquelas células ruins. E eu preciso ter mais calma e tranquilidade durante aqueles exames, como é exatamente o que eu estou vivendo essa semana. Então, eu estou falando de uma realidade que é minha. O que eu tenho feito durante essa semana para de fato entrar num estado de calma, de equilíbrio, de resiliência, de esperança, quando estão batendo os exames, quando está batendo a ansiedade, a preocupação do que vai ser o diagnóstico desses exames? Eu estou fazendo áudio que se chama Alívio da Preocupação Diante dos Exames, que está no aplicativo do Você Merece Viver. E que é uma ferramenta que eu ponho aqui, né, o meu fone de ouvido, ouço áudio e eu entro num estado emocional e mental positivo, que me ajuda a fortalecer o que eu mais preciso, o que a gente mais precisa, que é fortalecer o nosso sistema imunológico. Eu não sei se você sabe, mas a questão do câncer é exatamente uma falha do nosso sistema imunológico, porque a gente produz células tumorais, células defeituosas o tempo todo. Aí o nosso sistema imunológico olha para aquilo e diz, não, você não condiz com o padrão, e tira aquela célula, come aquela célula, elimina aquela célula e joga para o nosso sistema excretor. Só que a gente está num nível de estresse tão grande, o ambiente estressor, uma série de coisas estressoras. A gente está colocando no nosso corpo alimentos que realmente estressam mais, muito ácido, ou seja, o nosso sistema imunológico vem sendo enfraquecido pelo excesso de estresse, que realmente impacta diretamente o nosso sistema imunológico, pela adrenalina e pelo cortisol, e aí ele fica falho.
Então, muitas vezes ele não consegue detectar aquelas células que ele deveria eliminar, ou às vezes ele até detecta, mas não tem força suficiente para de fato interromper e eliminar efetivamente. Então elas se proliferam e aí gera essa massa tumoral de células inapropriadas que têm um crescimento rápido e que se alimentam de quê? De açúcar. Por isso que dentro da dieta de quem está na jornada oncológica, o que a gente fala? Retire os açúcares e carboidratos, porque você para de alimentar essas células. E fortaleça seu sistema imunológico. Para quê? Para ele ter força, avançar e realmente fazer o trabalho dele. E quando a gente está com um áudio que faz com que a gente entre em calma e acione realmente isso daqui, a resiliência e a esperança, a gente combate o medo e a ansiedade, fortalece o nosso sistema imunológico, promove saúde. Tudo isso num áudio? Pois é. E o mais incrível não é só isso. O mais incrível é que o áudio não faz milagre, ele só usa o que você sabe fazer. Ele usa o seu pensamento, ele usa a sua imaginação, ele usa a sua respiração. Ele usa lembranças de estados emocionais positivos. E quando você faz isso, com a estratégia para fazer isso, você promove que a pessoa entre num outro estado mental e emocional mais positivo, mais favorável à saúde, à alegria, ao bem-estar. Então, a gente está trabalhando com isso, usando tudo isso daqui que está em volta, que já está presente. Somado a isso, dentro do aplicativo, a gente tem um banner escrito assim: agradeça aqui. Por quê? Porque a capacidade de agradecer é a capacidade de visualizar o todo. Quando eu sou grata, e essa foi uma ferramenta que eu usei inclusive quando eu tive o diagnóstico, eu consigo, apesar da dor, ir para todos os fatores que estão presentes e que me ajudam no enfrentamento dessa dor. Qual foi uma das coisas primeiras que eu agradeci? Olha, que bom que eu tenho ferramentas mentais, uma alta tecnologia mental, porque eu não estou falando de coisa, embora sejam coisas naturais e simples da nossa mente, são descobertas recentes da ciência. Por exemplo, a ciência da gratidão. É uma coisa recentíssima. Vem da psicologia positiva que começou em 1980. Então a gente está falando só de 45 anos. Isso é pouco. Isso é pouco. Então a gente está falando de coisas modernas, né? Como se a gente dissesse realmente de tecnologia. Eu começo na ciência da gratidão a entender o todo. Que bom que eu que estou com esse diagnóstico. Não é alguém que não tenha tantas ferramentas que eu. Eu tenho essas ferramentas. Tanto tenho que fiz uso delas, tive sucesso, tive um tratamento extremamente diferenciado em termos de tudo acontecer favoravelmente, de tudo acontecer redondo, não porque eu tive sorte, mas porque eu tive uma estratégia mental e emocional de fortalecer isso daqui para combater isso daqui. Fortalecer a esperança e resiliência, promoção de saúde, ativação do melhor do meu sistema imunológico para combater as células que estavam no meu corpo e combater medo e ansiedade que estavam presentes no meu campo mental. Automaticamente, quando você está dentro disso, você se fortalece como um todo. Fortalece também os seus vínculos familiares, fortalece o seu propósito de vida, entende o significado desse momento para você, o que você pode fazer de melhor para isso. E tudo isso a partir do momento que a gente consegue entrar com calma e com tranquilidade na nossa mente através dos áudios do aplicativo Você Merece Viver. E nesse espaço, agradeça aqui, você consegue fazer isso por escrito e depois olhar lá no mural da gratidão. Somado a isso, aos áudios para os pacientes, aos áudios para os familiares, ao espaço do Agradeça Aqui, a gente tem encontros em grupo online. Então, qual que é a facilidade disso?
você pode estar em qualquer lugar do mundo, desde que você fale a língua portuguesa, e você vai ter estratégias de enfrentamento 24 horas na palma da sua mão para você lidar com a jornada oncológica e com os níveis de estresse emocional. Ajudando você se for paciente, ajudando você se for familiar, ajudando você se for amigo, ajudando você se fizer de alguma forma parte dessa rede de apoio do paciente oncológico. E tudo isso por quê? Por que a gente do Você Merece Viver criou tudo isso? Por gratidão. Por tudo que nós recebemos, e eu digo isso em meu nome, e que eu não poderia deixar guardado só para mim. Sabendo que as perspectivas do aumento de diagnósticos de câncer para as próximas décadas é assustador, minha gente. Se diz que de cada 2 pessoas, uma vai ser diagnosticada com câncer. Então, a gente acaba concluindo que ou serei paciente ou serei familiar de paciente. Então, é algo que a gente precisa cuidar a partir da raiz, a partir da causa, sim. Quando a gente diz saúde mental, não quer dizer que o câncer foi gerado de forma emocional. Não. Mas quer dizer que no enfrentamento da jornada oncológica, é preciso que a gente regule o estresse emocional. É preciso que a gente entre em equilíbrio emocional e mental. Por quê? Porque na jornada oncológica a gente vai focar no problema e não na solução. E isso é natural do nosso cérebro. Ele faz isso. Ele age dessa maneira. E ainda assim, sabendo disso, existem estratégias que nós precisamos aprender para que a gente possa combater isso de forma mais eficaz, mais rápida e especialmente mais leve. Então, Você Merece Viver, quando diz mais vida no seu tempo de vida, o que ele quer dizer é que seja leve. E é leve quando a gente pode dividir. Então, nós estamos juntos nisso. Presente 24 horas dentro do aplicativo de acesso gratuito na palma da sua mão. O trabalho que você tem que ter é de baixar o aplicativo. Se o familiar não sabe fazer isso, faça por ele, é teu papel e tua obrigação, é a sua responsabilidade. Coloque o fone de ouvido, escolha dentro dos 4 áudios qual é o áudio que está proposto aquilo que você quer passar, e ele é autoexplicativo, o nome do áudio diz isso. Você clica lá, você vai como se fosse para um vídeo, e você clica no vídeo e você vai ouvir a minha voz ao som de uma música, conduzindo você no seu processo mental e emocional a um estado de relaxamento, a um estado de maior tranquilidade, paz, confiança, para que você aumente a sua resiliência e aumente a sua esperança. E com isso, a gente consegue promover a saúde, fortalecer o nosso sistema imunológico e, de fato, combater, enfrentar isso e ter bem-estar, qualidade de vida, apesar de sermos, de estarmos vivenciando a questão do câncer. Isso em todas aquelas fases que eu falei no início desse vídeo, que faz parte da jornada oncológica. Por isso que o Ministério da Saúde, através dessa lei, que é o número, deixa eu pegar aqui novamente para você, 14.238 de 2021, pelo Estatuto da Pessoa com Câncer, determinou a inclusão da assistência psicológica no tratamento oncológico no âmbito do SUS. O que nós do Você Merece Viver queremos, minha gente, a partir disso tudo que eu estou vivendo? E eu vou te dizer, não existem muitos hospitais do SUS que têm psicólogos oncologistas ajudando nisso. Então, nós do Você Merece Viver ousamos e desejamos estar no SUS, para que, no mínimo, a pessoa possa ter um apoio, um suporte nesse enfrentamento oncológico no alívio do estresse emocional que a jornada por si só promove. Conto com a ajuda de você. E agora eu vou dizer exatamente o que você tem que fazer
para poder nos ajudar. E poder nos ajudar significa levar mais vida no tempo de vida, não só seu, mas de qualquer pessoa que esteja nesse enfrentamento. O que você precisa fazer é aumentar com a gente o número de seguidores, mandando essa live para um número maior de pessoas que você conheça, realmente divulgar o nosso aplicativo, fazer uso dele, tomar ele, né? Você vai dormir hoje. Baixa o aplicativo do Você Merece Viver, ouça o áudio. Ele não é específico na questão realmente oncológica. Ouve o espaço, se você não for paciente oncológico, ouve o áudio no espaço do familiar. Dormir bem, uma boa noite de sono e faça o teste. Como isso vai fazer para você bem? Porque quando a gente experiencia e a gente sente o benefício que traz, fica mais fácil a gente divulgar isso para uma pessoa que a gente gosta e que sabe que está precisando. Então eu conto isso com você, já te agradeço antecipadamente por isso, porque eu sei que se você está aqui até agora é porque você de fato entende a importância dessa causa. Infelizmente o câncer pode acometer todos nós em qualquer trajetória e período da vida, desde bebês até idosos. O câncer é uma doença que ela está sob nossa visão, infelizmente, o tempo todo. Porque um diagnóstico pode vir inesperadamente, como foi o meu caso. Mas não se preocupe. O que você precisa em termos de recurso para lidar com isso, enfrentando de forma que a tua qualidade de vida permaneça, a gente está aqui para te ajudar com um aplicativo gratuito que você baixa, seja no Play Store ou na Apple Store. Ou seja, se você tiver um Android, tá lá o aplicativo disponível. Se você tiver um Apple, né, um iOS, também está disponível. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer dificuldade, deixa aqui no nosso direct. Manda lá pra gente, porque a gente está, de fato, disponível e disposto a ajudar o maior número de pessoas. Essa é a nossa missão. É para isso que o Você Merece Viver veio e é para isso que toda a minha jornada oncológica se prestou a serviço, não só do meu autocrescimento, mas também de deixar um legado para que possa ajudar o maior número de pessoas que estejam enfrentando uma doença que ainda, infelizmente, é considerada uma sentença de morte. Mas que se a gente olhar bem para a história que eu comecei a contar no começo, ela pode ser uma sentença de vida, desde que você saiba enfrentar essa jornada e o nível de estresse que ela promove. Um abraço muito grande para você que me acompanhou. Infelizmente eu estava transmitindo no YouTube e no Instagram, tivemos um problema sério de conexão, caiu a conexão do YouTube. Aqui do Instagram se manteve graças à internet, então a gente precisa hoje fazer uma gratidão. Eu sou grata à internet aqui que funcionou maravilhosamente bem e que possibilitou estar com vocês até o final. E eu agradeço, sou profundamente grata a você que foi resiliente e continuou comigo, apesar da interrupção que a gente teve aqui ao longo do nosso caminho. Então, muito obrigada, Anne, muito obrigada, Gra, muito obrigada, Mi e muito obrigada, Rê, que estão aqui me acompanhando e que me deram boa noite e agradeceram a live. E se você está assistindo no gravado, que bom! Deixa aqui também seus comentários e faça a sua parte. Obrigada. Ótima noite.